Graça e paz, povo de Deus. Programa Semeando Vida da Igreja Semeando Família. Bom estarmos conversando acerca da palavra e entendendo esse novo momento que nós estamos buscando, né? Em Deus temos força, sabedoria e propósito, mudanças de governo, gestões novas acontecendo, mas o nosso coração está firmado no Senhor. No Evangelho de Lucas, fala algo interessante sobre o povo, né? Diz assim no versículo 37, quando se aproximava da descida do monte, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que Jesus tinha feito, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. O povo está ali agora, né, clamando e dizendo, Hosana, Hosana, glória ao Senhor nas alturas, porque Jesus tinha feito muitos milagres. O mesmo povo ali na frente agora se reúne, né, diante de Pilatos, e Pilatos diz assim, vamos crucificar quem? Barrabás ou a Jesus? E esse próprio povo que estava dizendo Hosana, Hosana, agora estão dando gritos, dizendo crucifica a Jesus, crucifica-o, o Cristo. Quando a gente percebe que o povo muda muito a consciência, é algo que a gente vê na igreja, a gente vê na família, a gente vê em várias questões. Em algum momento tem alguém adorando o Senhor, no outro momento tem alguém crucificando a Ele, dentro da igreja. A Bíblia diz que quando a gente volta a errar, é como o cachorro voltando para o próprio vômito, o porco voltando a se revolver na lama. E nós estamos de novo, quando a gente tem a consciência da verdade e não pratica, estamos de novo crucificando a Cristo. Essa expressão, né, de um povo que está agora atravessando o Mar Vermelho, entendendo aquilo que Deus está fazendo, é o mesmo povo que daqui a pouco está fazendo o bezerro de ouro e adorando aquele bezerro de ouro, invalidando tudo aquilo que o Senhor havia feito no Egito. Essa consciência, para a gente viver esse novo ciclo do ano que vai começar, precisa ser uma verdade na nossa vida. Essa consciência de um povo que outrora estava orando pelo Brasil, pedindo por libertação, por restauração, talvez é o mesmo povo agora que vai orar de maneira diferente, entende? Sem entender os propósitos, é o lado ao qual eu vou me favorecer mais, que vai me beneficiar mais. Isso é uma realidade na época de Cristo, é uma realidade hoje, e nós precisamos vigiar para que não seja uma realidade da nossa geração que virá. É verdade. Tem um ditado popular que fala que a voz do povo é a voz de Deus, né? E é bem contestável se a gente for ler a Bíblia nessas situações, porque, como o senhor citou, o povo que mora estava o adorando, logo em seguida estava pedindo para matar esse Cristo. E a gente vê, né, como o senhor falou, isso se repetindo, independente da época. Todos os dias a gente vê esse povo que no domingo à noite está aqui adorando ao Senhor e tudo mais, às vezes no mesmo domingo sai daqui e está crucificando Cristo, porque ao invés de estar indo pregar essa palavra dele, está indo lá voltando, né, para o vômito, aleluia, voltando para a lama. E a gente vê que, às vezes, e as pessoas tentam pôr a não transformação de vida, aí você terceiriza essa culpa. Não, a culpa é da igreja, a culpa é de Deus, assim como o povo na época quando foi sair do Egito, né? Pô, Deus deu uma promessa que eles iriam entrar na Terra Prometida, só que o povo é imediatista, né? Pra ontem. E aí Moisés sumiu um pouquinho ali, porque foi ao encontro de Deus, o povo, não, o cara sumiu, pô, vamos fazer outro Deus aqui pra gente, pra ver se esse Deus que a gente criar aqui vai nos safar, vai fazer coisas melhores pra nós. Isso vem acontecendo, né, apóstolo? Todos os dias a gente vê, não só na juventude, mas até nas pessoas que já têm uma idade, já têm uma experiência maior com Cristo. Se aquela situação não mudou da forma como ele achou que seria o certo, e talvez esse Deus aqui não tá muito bom, vou procurar ou uma outra igreja ou às vezes uma outra religião. Quando na verdade, como o pastor Miguel citou aqui, nos programas anteriores, as pessoas acham que a nossa vida é como se fosse um tiro de 100 metros, né? Quando na verdade não tem nem limite. Você vai caminhar e permanecer caminhando na direção do alvo até a volta de Cristo. E a gente não sabe qual vai ser esse dia. Porque se a gente soubesse, a gente iria deixar para acertar e se ajustar só naquele dia e deixaria de levar esse amor de Cristo para diversas outras pessoas. É como se a gente chamasse Jesus para entrar para dentro da nossa casa, para ajudar a gente a mexer, né? Igual a gente já cantou muito. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, ou entra na minha casa, muda as coisas de lugar. E a gente vai falando, Jesus, entra aqui na sala, fica à vontade, senta no meu sofá,
bota o pé pra cima, mexe no que você quiser. Agora Jesus vem andando mais aqui, ó. Aqui é minha cozinha, aqui é o banheiro. E fica à vontade. Ele, olha, e aqui o quê? Não, aqui é o meu quarto. Aqui você não precisa mexer, é minha não. Privacidade. É minha privacidade. Não deixa aqui quietinho. É aqui que eu guardo as minhas dificuldades. A gente quer que Jesus a mesma pessoa que pede para Jesus mudar a estrutura, mudar tudo, fazer, é a mesma pessoa que reclama quando começar a apertar. E Jesus usa a força gradual e necessária para poder nos ensinar. Se for preciso, ele vai aumentando, ele vai apertando, ele vai apertando ainda mais. Mas para quê? Para ser a força necessária para que você aprenda, a força necessária para que você mude, a força necessária para que você saia do seu lugar, porque ele sabe que se for com menos força, você não vai querer sair da sua zona de conforto. E aí é o mesmo que pede para ele fazer, é o mesmo que fala, não, agora deixa que daqui eu vou eu caminho sozinho, aqui esse caminho eu consigo, aqui eu sei o que fazer, o meu entendimento, a força do meu braço eu consigo fazer, não precisa entrar nesse... E nessa analogia que o senhor falou, né, pastor, dessa música aí de mudar as estruturas, quando você muda uma estrutura de um prédio, não é algo tão simples, né? Às vezes, dependendo da situação desse prédio, tem que demolir. Mas esse é o problema. Tem que demolir. As pessoas esquecem que Jesus era um carpinteiro, não um marceneiro. Isso aí. Carpinteiro mexe com estrutura. Marceneiro vai fazer portinha, quadro, vai fazer quadrinho, móveis, vai fazer mesinha, cadeirinha para enfeitar o ambiente. Jesus vem para fazer um barulho. A mudança dessa estrutura, né? Dependendo do prédio, tem que demolir o prédio todo. Tem que quebrar esse prédio e construir um prédio da forma correta, né? Com o ferro certo, com o concreto correto. Porque às vezes, apóstolo, a gente acha que já tá muito bom com Cristo, né? A gente chega num certo nível. Não, eu já conheço a Bíblia, já li a Bíblia 10 vezes. Já orei, já jejuei, já subi monte, já fiz 50 encontros com Cristo, já fui batizado umas 2 vezes, já batizei 50 pessoas. Falo língua estranha, língua estranhíssima. Falo 3 línguas. Falo, leio e escrevo em línguas. E interpreto ainda. E aí quando as pessoas chegam nesse nível, né? Aí você olha assim, tem que desse jeito aí, só destruindo e fazendo de novo. Só que a gente não quer, né, apóstolo, ser destruído, porque muitas vezes tem o ego, tem a fama. Pô, se eu for destruído, acaba com a minha fama, eu perco esse local onde eu estava. E Cristo, ele não quer saber da quantidade de seguidores que você tem, ele não quer saber da quantidade de likes que a tua postagem tem todos os dias, porque você postou um versículo, ele quer saber da intimidade. Se a tua intimidade e a tua vivência com ele estiver boa, aí sim ele vai continuar aí essa transformação na tua vida. Uma questão interessante, né? A gente vê Pedro construindo que nós somos uma classe sacerdotal. Todos nós. E eu estou numa casa, as pessoas me convidam para o aniversário, para o churrasco. Pastor, vai orar? Eu sou a última pessoa que tem que levantar o clamor naquela casa, porque aquela casa tem um sacerdote. Aquela casa tem uma mulher de oração, tem uma coluna de oração. E eu sempre construo na nossa comunidade esse entendimento, né? Que dentro do lar, eu estou ali como o profeta da palavra, mas dentro daquela casa existe um sacerdote que precisa ser respeitado e honrado. Então, quando a gente não tem esse entendimento, a gente vai esquecendo que, como sacerdócio real, o problema dessa época com Cristo não era só um povo que se corrompia, era a corrupção também da classe sacerdotal. A classe sacerdotal nessa época se corrompia muito, e hoje a gente vê da mesma forma, não só a classe sacerdotal, como os nossos governantes. O inferno conseguiu, de uma certa forma, corromper. Somos feitos imagem e semelhança, mas aparece a serpente e diz assim, se você comer, você vai ser igual. Eu não quero que você coma, que você vai ser igual. Mas já fez cada um de nós igual a ele. E por conta disso a gente se perde, se igualando a uma grande nuvem de pessoas que estão se perdendo nesse tempo. A gente acabou modificando, né, às vezes alguns termos na sociedade, né? Hoje você chamar alguém de político se tornou algo ruim, né? Hoje, talvez, em alguns níveis da sociedade, se você se apresentar como pastor, né, de uma igreja, é complicado. Você vai ser até cerceado de algumas situações, porque não, pastor hoje já tá mal na fita aí da sociedade. Quando, na verdade, quem criou todas essas funções foi Cristo, né? Você vê, Deus levantou José
para ser um governador, era um político naquela época, e foi muito usado por Deus e guiou o povo naquele tempo. Né? Assim como nós temos vários pastores, vários apóstolos que são bênçãos. Mas às vezes a gente olha, pastor, só para os exemplos ruins, né? E se a gente for ver exemplo ruim, tem em todas as áreas. Né? Tem no político, tem no pastor, tem no professor, tem no motorista. E a gente pega esse exemplo ruim numa amostragem enorme. Não, mas isso aqui não presta mais, isso aqui não serve mais. E às vezes a gente quer replicar isso naquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Não, porque é uma coisa que eu achei que não foi muito legal. Então Cristo não serve mais para mim. Né? Essa igreja aqui falou, me abençoou em 90%, mas 10% não foi tão legal, então eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de religião. E a gente esquece de olhar para Cristo e ver todas as coisas boas que Ele já fez na nossa vida e vai fazer através das nossas vidas, e a gente tem bloqueado, né, essa ação de Cristo por olhar só para essas coisas ruins e não deixar Cristo agir nas nossas vidas. Aleluia. A gente não tem entendido muito bem essas questões do se permitir, né? A gente o se permitir ser usado, o se permitir crescer, o se permitir ser caminhado. Na verdade, eu acho que é meio que a corda e a caçamba. Se em contrapartida temos uma gama de pessoas que se renderam à corrupção, em outro lado também tem uma gama de pessoas que prefere que as pessoas resolvam os seus problemas, os problemas que ela mesma criou, mas eu prefiro que você, com toda a corrupção, com toda a sua mazela, com toda a sua dificuldade, você resolva os meus problemas, e aí eu me calo, você continua na sua corrupção, e aí a gente segue. Que seja um tempo de reflexão e de grandes mudanças na nossa vida como um todo, e nós possamos ser, sim, os profetas aprovados pelo Senhor. Deus abençoe. Amém, Deus te abençoe, até o próximo programa. Fique em paz, programa. Deus te abençoe.